Bora! Embuera! Aqui tô eu, com a minha cara cansada. Hoje pareceu que eu corri uma maratona. Deus, que dia terrível. Vamos falar sobre notícias para amanhã, as notícias aí que aconteceram hoje, que fizeram esse mercado derreter. Vamos falar sobre 60 minutos, 12 minutos, 5 minutos ticks. Sempre a mesma coisa. Notícias para amanhã. Venda de casas novas, 11 horas. Joseph James fala que notícias das 11 horas causam uma volatilidade. Hoje não causou porra nenhuma. Nada. Tá? E aí temos uma notícia muito importante, cara. Notícia de... agora há pouco. Na verdade não, né? Foi um movimento que ele fez ali de capote foi por causa dessa notícia. O governo aumentou o IOF para empresas, previdência privada e operações cambiais. Então, essa nova regra aí, a alíquota para empresas, exceto do Simples Nacional, passa de 0,38 para 95%. E, entre outros anúncios, também teve o anúncio da alíquota de 13,5% para operações cambiais, como remessas ao exterior, empréstimos, cartões de crédito e débito internacional, cartão pré-pago internacional. Passou tudo para 13,5%. Tá? É isso. Foi o que causou aquele capotada. Fiquei todo feliz com a operação que eu fiz, que eu esperei. Achei que ele ia fazer, e ele, puf. Né? Mas, somos short-term traders. Entramos e saímos rápido. Chegou no ponto em que eu falei que eu queria que ele chegasse. Se vocês olharem a linha de ontem, eu falei que seria a região de breakout pullback. E meu irmão, voltou pro lugar dele. Bearish. Fechou? O quê? Eu não disse que uma hora ele ia fechar? Fechou o gap? Eu tava nele? Não tava. Fui até dormir, cara. De tão cansado que eu fiquei com o dia de hoje. Fui até dormir. Sério. Vamos lá. Tchau. 60 minutos. Que pedrada, José Cleide! Que pedrada! Olha isso, cara. Meu Deus. E foi lá, né? Foi lá. Eu queria que ele fosse lá. Tava esperando por o breakout pullback na região do novo range. Ele fez isso mesmo, né? Aqui ele limpou. Cara, me limpou aqui, me irritou, me tirou do sério. Fiz a operação que eu consegui ganhar um dinheiro, vazei, nunca mais voltei pra isso aqui. Desliguei tudo, fui dormir por uns 30 minutos esgotado. E ele... fechou o gap! Isso aí. Cara, isso aqui foi por causa da notícia ali do EF. Ele fez um rebuliço no mercado, é normal. Normal, mercado volátil assim é normal. Mas, fugiu das projeções que eu imaginava, que ele poderia rotacionar esse range, que ele era bullish, que blá blá blá, que blá blá blá. E agora que eu aceitei que o bagulho era bullish, ele vira bearish. Ele vira bearish não, ele vira o que ele sempre foi, na verdade, né? Mas assim, ó, não dá pra desconsiderar também, cara, o diário, quer ver, ó? Olha só o diário. Olha lá o megafone. E ele tocou no megafone de novo e sentiu, né? Então, ainda não temos a certeza que efetivamente é bearish. Ele tá querendo voltar. Foi uma notícia de alto impacto que derrubou tudo. Então, acabou aquela região de breakout pullback, ele voltou para dentro do range. Teoricamente, a gente teria que pegar esse pêndulo aqui e jogar ele para baixo, né? Mas ele precisa passar desse megafone aqui, ó. Que ele não tem conseguido passar, né? O mercado não tá deixando ele passar, né? Mas isso não quer dizer nada. Amanhã pode amanhecer e ele pode amanhecer capotando e capotar mais 5, 6 mil pontos. Índice imprevisível. Hoje foi um grande exemplo. E que cansaço, cara. Nossa, que cansaço, cara, o dia de hoje. Meu Deus, cara, eu fiquei esgotado. 60 minutos é isso aí, cara. Probabilidade que ele feche aquele gap do dia 23 de março, de abril ali, ó. Aqui, ó. Tchau. Gigantesca, tá? Aqui também fizemos aquela projeçãozinha das duas pernas de pullback, né? Aí agora subiu bastante. E, cara, passou demais. Vou mostrar nos 12 minutos. Passou demais. Passou do megafone. Essa aqui foi totalmente abrupto, inesperado e clássico do mercado futuro, o mini índice. Olha lá, 12 minutos. To range. Dei uma ajustada aqui na bagunça. Impressionante, cara, impressionante. Eu tava mapeando isso aqui, acho que foi na live ou foi ontem que eu falei sobre esse movimento aqui. Ele foi mais alto ainda. Eu tinha imaginado que ele poderia fazer as duas pernas pra cá, pra chegar naquela regiãozinha de confluência, que seria o pé do megafone e a possibilidade de fechar o gap. O negócio fez absolutamente aquilo ali num momento em que eu jamais esperaria, não estava operando. E ainda postei que eu fiquei todo feliz com esse movimento aqui. Porque aqui o mercado me limpou, chilepe. E aqui eu consegui recuperar. E eu acreditei que ele ia explodir, né? Depois eu saí fora, cansei. E ele fez o que a gente tinha comentado ontem, uma das possibilidades, né? Que seria o breakout nesse range prévio aqui pra ele capotar. Ele fez exatamente isso, de uma maneira fantástica. Mas por causa da notícia, né, cara? Ele foi motivado por essa notícia, que a gente não sabia que ia sair. Temos um novo range, parabéns, nasceu. Perdemos os outros ranges, sumi com eles. Cada vez que ele faz o pêndulo proporcional pra baixo, de cima para baixo, e aumenta muito, pra mim ele não existe mais. Chega, entendeu? Nesse caso aqui era o range prévio, esse aqui era o magnético. Então agora temos um novo magnético, e te digo mais, temos um novo magnético que fez a rotação, olha, do pêndulo, da maneira linda. Isso aqui é um bear range, e ele fez um movimento de cartilha, que é, o mercado desce, entra num range eterno de uma mente sem lembranças, e aí o que ele faz aqui, ele vai pra cima, depois pra baixo.
E a gente tinha mapeado na projeção de ontem essa região de breakout pullback, possibilidade dele fazer, né? E ele fez mesmo. Chegou ali, né? Mas não tava no mercado, foda-se. Quem pegou, parabéns. Se deu muito bem. Então vamos lá. Vamos para os 5 mil ticks aqui. Vamos dar uma olhada, dei um ajuste nele. Ele nem, cara, pessoal, ele nem cabe. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui foi o dia inteiro. Ele nem cabe numa tela ultra wide. Não cabe. E eu achei que eu tinha arrebentado a boca do balão com esse movimento. E depois com esse movimento achei que tava tudo bem, que ia tá tudo certo. E que era bullish, né? E o mercado provou. Claro que com essa notícia de alto impacto aí que... Não. Ele virou bearish. Fechou aquele médio do move dos 12 minutos, que eu acho que eu falei ou na live hoje ou ontem na projeção. Eu cheguei a mapear essa perninha pra baixo. Passou, né? Porque ele foi lá no alto, né? Ele veio aqui no alto, capotou. Então aquela perna que eu tinha colocado, acho que por aqui, ó. Ou aqui. Foi lá pra cima. E aí diminuiu, né? O movimento medido. Ou, nesse caso... Então, agora... nesse caso sim. 2 pernas de pullback. E agora que ele passou pra baixo da média de 200... Lembra da divisão da história do campo? Touros e ursos. E olha, cara, passou com gosto pro lado dos ursos. Com gosto. Projeções pra amanhã? Muito cuidado, cara. Muito cuidado. Volatilidade a 562 pontos. O troço tá insano. Nem cabe na tela os candles. Uma dica que eu dou: um breakout pullback nesse novo range. Que eu não sei porque que não tá aparecendo como novo, mas esse aqui é o novo range. Um breakout pullback nessa região aí. Um teste na média de 200. Possibilidade de ser um vendedor nessa região. Possibilidade absurda desse cara fechar o gap de 23 de abril. Então muita atenção, pode continuar capotando. E falta pouco, né? Quanto que falta? Vamos ver. Daqui, tá. Fechou onde aqui? Não, falta 3 mil pontos. Cara, possibilidade dele buscar o gap do dia 23 de abril. Muita atenção. Gaps são criados para serem fechados. Então muita atenção. Muita atenção. Abaixo para ser um vendedor. A gente precisava de um pullback bom. Um pullback... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. É naquela região que eu falei. Um pullback aqui. Um breakout pullback nessa região. Mais baixo, aqui. O mínimo aqui, cara. Aqui tem, ó, uma região aqui onde o preço tá brigando. Mas, cara, aí tá muito baixo. Mas a gente não quer saber, né, cara? Se tá baixo ou tá alto, né? Vamos ver como é que vai ser. É que a volatilidade é 560 pontos. Olha, eu não tenho dinheiro pra isso, cara. Eu não tenho dinheiro pra arriscar um negócio. A não sei que seja muito certo. Muito certo. Muito certo do tipo... Abrir um gap de alta. Abrir um gap de alta de, sei lá, 1.700 pontos. Aqui, ó. Aí já abre e faz um pop and grind. Seria fantástico. E nós ia mapear o troço. Pra tentar pegar essa venda. E pra buscar o fechamento do gap do dia 23 de abril. Sacou? E se ele vier num pullback muito grande aí, forte, porque agora já é pullback pra mim, né? Se ele vier num pullback muito grande e procurar aquela região ali do range, desse novo range aqui, a gente pode tentar uma compra, mas, cara, o movimento de venda tá sendo avassalador. Então, muita calma na compra, porque ela dá errado. Aqui, ó. Deu errado, muito errado. E, cara, isso aqui era um movimento gigante. Foi um movimento que eu coletei 1000 pontos, louco. Eu peguei 370 e poucos pontos no primeiro contrato e peguei 620 ou 630 pontos no segundo contrato. Então, assim, foi um movimento muito bom. E andou mais. Andou mais 300 ou 400 pontos pra cima. Então fazer um movimento desse e capotar tudo isso aqui, e aqui ele fez de novo, né? E continuou capotando. Então, cara, mercado vendedor. Vendedor. Pra livrar aí o risco, sempre nas traps. Sempre. Qualquer lado que a gente for aqui, é trap. É trap. Tá lá embaixo. Fez esse movimento aqui gigante. Faz higher highs. Tem que esperar ele voltar. Onde ele estiver cruzando a média. Pra ele tentar fazer um movimento e a gente pegar o ponto em que o volume financeiro entra e a gente consegue ver. Estrutura de mercado, lugar péssimo pra ser um vendedor. Péssimo. Mas do jeito que tá indo, não sei, cara. Ele pode buscar o fechamento daquele gap. E aí pra mim é aqui, ó. Probabilidades. Probabilidades. Venda. Venda, região da venda. Que vocês não estão vendo, mas venda. Entendeu? Um pouco mais alto aqui, né? Pra tentar apostar numa venda arriscada. Aqui. E aqui. Aqui eu tô fora. Aqui tem que ser compra. Ele pode buscar isso aqui tudo. E não só buscar. Ele pode vir com tanta força que ele vai pegar esse pêndulo aqui que ele fez pra cá e tentar cruzar esse range com toda a força. Tudo que ele pegou de volta. Depende da potência do intraday, cara. A gente tem que ver como é que vai ser o afastamento da média, como é que ele vai responder a isso. Porque é absurdo. É absurdo, o movimento é absurdo. Então, pra mim é bearish. Tá? Sem mais para o momento, peço-me cordialmente e lhes informo que tá tenso.
TechPix, câmera 10, tenso, muito tenso, muita tensão. Talvez amanhã a gente não tenha que fazer nada, porque assim, ó, foram 7 sextas que o mercado ficou totalmente torto. E hoje ele faz um movimento desses. As sextas estão sendo antecipadas para as quintas. Quinta-feira ele está fazendo um movimento direcional de uma hora para outra, do nada. Né? Então amanhã ele pode ficar num range eterno de uma mente sem lembranças lá embaixo, lá, limpando todo mundo e tirando o último centavo de todo mundo, entendeu? Então muita atenção. Muita atenção à volatilidade, tá pesadaço. Eu não tenho dinheiro para isso, eu vou esperar por um momento certo. E o momento certo vai ter que ser lá no alto, com traps para vir na venda. E se aí embaixo vier com muita força na compra, eu vou esperar um primeiro movimento para fazer um segundo movimento um pouquinho mais confiante. Se aquele segundo movimento der errado, eu vou virar minha mão e vou entrar para venda para tentar fechar o gap do dia 23 de abril, tá bom? É difícil, cara, esse mercado aí é complicado, eu não tenho mais o que falar. E nem vou fazer muitas projeções, porque talvez amanhã não faça nada, tá muito perigoso, tô esgotado de hoje, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like. Se vocês acharam que esse conteúdo engrandeceu e auxiliou vocês no day trade de futuros, hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos fantásticos com seus amigos. O YouTube não tá dando bola pra mim, ninguém tá dando bola pra mim. Cara, várias vezes eu acerto no negócio, pego bons movimentos. Hoje foi um dia, uma pena que a notícia me quebrou as pernas. Mas amanhã nós vamos de novo, se der oportunidade nós vamos, tá bom? Boa noite, durmam bem, descansem. E vamos lá pra sexta, amanhã a gente entra na live, tá bom? Obrigado, tchau. Eu fui, tô cansado.